Semana passada nós começamos a pensar nessa palavra recomeçar. Recomeçar significa refazer, voltar a alguma atividade perdida pelo caminho. Recomeçar não necessariamente é fazer algo que não se fazia antes. No recomeçar existem memórias, existe um passado. Mas nós não podemos, muitas vezes, nos prender a esse passado, e às vezes pode ser passados até muito bons, experiências que foram extremamente edificantes. Mas muitas vezes nos tornamos saudosistas e não temos coragem de seguir em frente, porque ficamos ali guardando aquelas memórias e temos um certo receio de que o futuro que nos resta não seja aquilo que nós gostaríamos. Mas também pode ser que aquilo que te aconteceu no passado te trouxe algumas feridas, te trouxe perdas, te trouxe dor, te trouxe mágoa, trouxe traumas. E estes mesmos traumas hoje também, de alguma maneira, são forças ocultas que te impedem de tentar de novo, de buscar fazer aquilo que um dia você fez com um coração talvez mais simples, porque você não tinha ideia daquilo que ia acontecer. Eu tenho entendido cada vez mais o caminhar com Jesus, e quando Jesus ele aponta para as crianças e diz que o reino dos céus, ele é para pessoas que têm um coração como de uma criança. Crianças são simples, crianças não pensam muito no futuro, crianças não têm receio, não têm traumas, eles simplesmente confiam. Quando é hora de comer, eles comem, quando é hora de brincar, eles brincam, quando é hora de dormir, eles dormem. É lógico que não é assim tão perfeito, mas eles se permitem ser conduzidos. E nós precisamos também entender isso, que recomeçar é um convite que Jesus nos faz. Jesus, ele é um especialista em recomeços. Todo domingo é um recomeço. Todo dia é um recomeço. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós hoje. Ninguém aqui hoje está vivendo com um chorinho de ontem. O que nós estamos vivendo hoje é o que nós temos para nós hoje, a graça toda do Senhor. Se semana passada nós usamos como base o Romanos 8, 28, que fala para nós esse desafio de recomeçar, e recomeçar com Deus, recomeçar entendendo que existe esse Deus supremo, esse Deus soberano, esse Deus que tem todas as coisas sob o seu controle, esse Deus que age para o nosso bem, que Ele continua agindo. E que se esse Deus é por nós, quem será contra nós? Será fome, tristeza, dor, morte, nudez, nada nos separará do amor desse Deus. Romanos 8 é um capítulo incrível da Bíblia que nós temos que lê-lo toda vez que nós queremos recomeçar. Eu comecei a pensar qual é o próximo passo. Se primeiro a gente recomeça com Deus, eu comecei a estudar esse recomeço como igreja. Mas no meio do caminho, eu entendi que antes mesmo do recomeçar como igreja, nós precisamos também dar atenção para as famílias. A família é a primeira instituição criada por Deus. Antes mesmo de existir igreja, de existir um povo escolhido, Deus começou com uma família. E nós precisamos recomeçar. E nos nossos recomeços, nós precisamos colocar esse tema, família, que não é nada muito fácil. Todos nós aqui pertencemos a uma família. Todos nós aqui sabemos a família que temos. E ninguém tem uma família perfeita, mas eu quero usar o tempo que tenho hoje para desafiá-lo a recomeçar e a recomeçar como família. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que não existem famílias perfeitas. Não existe aquilo que aparece nas propagandas de televisão. Antigamente a gente falava propaganda da margarina. Aquilo não existe. Na verdade são ideais humanos que nós colocamos, mas cada um de nós sabe
aquilo que pega em nossas famílias. Alguns de nós somos feridos por aqueles que mais amamos, e muitas vezes somos feridos por essas pessoas. E nós precisamos entender que, independente disso, o Senhor Deus ama as famílias. E foi assim que ele começou. Gênesis. Existem 2 capítulos fundamentais, o capítulo 1 e o capítulo 2, onde nós vemos Deus propondo a criação. E a maneira como ele propõe essa criação, nós temos ali princípios, que mesmo hoje, com esse novo ingrediente que ele entra a partir do capítulo 3, que é o pecado, que faz desandar todo o projeto de Deus, eu tenho que muitas vezes voltar a Gênesis 1 e 2 para resgatar o plano de Deus para as nossas vidas e para as nossas famílias. Como eu falei, esse texto ele é extremamente importante e nós precisamos entender isso. Talvez hoje você é alguém que está decepcionado com a sua família, você está decepcionado no seu casamento, você está decepcionado com seus filhos, você não tem esperança, você já viu que não vai dar certo, mas eu quero aqui hoje desafiá-lo a recomeçar a olhar a sua família como Deus olha, porque se você olha a sua família sem esperança, eu quero dizer para você que Deus olha para a sua família e Ele tem esperança na sua família. Existe um mito e uma crença. A diferença entre o mito e a crença é que o mito, ele é mais uma história imaginária. É algo como nós vamos ver ali, um conto de fadas. Quando a gente começa, inclusive, a ensinar as nossas crianças a ler, a gente conta algumas histórias e essas histórias terminam com essa frase, que é um mito: viveram felizes para sempre. Tem alguém aqui que está vivendo feliz para sempre? Tem alguém aqui, né, que nunca passou por nenhuma tragédia? Isso é um mito, isso não existe. Outra coisa é essa crença que nós temos, que é uma tradição que é passada de geração em geração, que diz que se somos cristãos, então a nossa família vai dar certo. Porque a gente é cristão, nós somos discípulos de Jesus, então vai dar certo. Você e eu tem história para contar de coisas que não estão dando certo, que ainda não estão dando certo. Mas que eu preciso entender que as coisas não funcionam como eu quero, que nem tudo o que eu espero e nem tudo o que eu imagino vai acontecer. Eu tenho conversado com algumas pessoas, pais, maridos, esposas, avós, porque nós criamos expectativas, nós criamos desejos. Esses dias eu estava lá fazendo pilates e dos que estavam lá fazendo pilates estava compartilhando algumas histórias, era final de ano, família que vem, família que vai, e ele contou que a filha dele mora em Paris. E aí aquela coisa, né, nossa, que legal, as pessoas falando. E aí, no meio lá dos exercícios, ele soltou. Mas ela nunca vai voltar para o Brasil. Ela já se consolidou ali, tem um bom emprego, um bom casamento. Os meus netos praticamente já se tornaram franceses. E parou a conversa. Aí, mais para frente, mais um exercício, uma repetição, ele soltou. Eu tinha um sonho de levar o meu neto para a escola. Que eu ia me aposentar e eu ia poder levar meu neto para a escola. Mas isso nunca vai acontecer. É uma vontade, um desejo sincero e válido. Eu também quero isso. Mas são expectativas que às vezes não vão acontecer. Não é porque alguma tragédia aconteceu, mas porque a história vai nos trazer outros caminhos. Vai nos trazer outras... E eu vejo quanto que nós, muitas vezes, nos frustramos. Porque nós colocamos expectativas que não vão acontecer. Por isso faz sentido quando Jesus diz, basta cada dia o seu mal. O dia de amanhã pertence ao Senhor. E nós ficamos nos sonhos daquilo, querendo que os nossos filhos casem com fulano, que vão ter... Outro dia alguém me perguntou, eu falei assim, olha, não estou fazendo expectativa nenhuma. Se vier, veio, se não veio, também não veio, amém.
Porque a gente constrói um castelo e nos frustramos. E hoje, talvez, o contexto que nós vivemos é um contexto ainda mais diferente, porque antigamente as coisas pouco mudavam. A história do meu bisavô é muito parecida com a história do meu avô, que é já alguma coisa parecida com a história do meu pai, mas o meu pai já é alguém que já não ficou na roça, ele saiu, foi para a cidade grande. Só que os nossos filhos hoje, eles estão saindo da cidade grande e indo para o mundo. O mundo se tornou a última fronteira, hoje não existem essas distâncias. E a gente fica frustrado, mas são os sinais do nosso tempo. Filhos adultos, naturalmente a gente tem a expectativa de que eles vão ficar na nossa casa até casar. Mas aí eles não casam. Fica lá só, né, no tico-tico do fubá, não sei o quê. Aí um dia eles vêm e surpreendem a gente e dizem assim, eu vou sair de casa, vou morar sozinho. Como? Não, mas eu já tenho aqui meu plano. Está errado? Não está errado, mas também não é o que a gente quer, porque o natural é sair depois que casa. Mas hoje está tão diferente, gente. As coisas estão, vou usar uma palavra, está tão esquisita. Essa pandemia, não sei se a gente ficou mais isolado, viveu pouco ajuntamento, mas hoje eu frequento alguns ajuntamentos, esses ajuntamentos eu vejo cada coisa. Isso aí, até me assusta assim, eu tenho que aprender a lidar com isso. Porque os dias de hoje são bem diferentes. E aí? E muitos deles envolvem família, envolvem os nossos filhos, envolvem os nossos netos, envolvem os nossos casamentos. Nós precisamos seguir em frente. Eu tentei achar aqui uma imagem, é a melhor imagem que eu consegui, ela não tem uma boa visibilidade, mas ela ensina alguma coisa. Que nenhuma família é perfeita, nenhum casamento é perfeito, mas ele pode funcionar. Mas ele pode chegar numa ajeitada lá nas coisas, e a coisa caminha, funciona. Esse trator não foi comprado com 3 rodas. Em algum momento da história, esse trator perdeu uma roda. Essa senhora e esse senhor nunca tiveram esse sobrepeso. Esse sobrepeso veio depois. Mas agora o sobrepeso está ajudando, porque, olha, você não sai daí, porque se você sair daí, o trator tomba. E parece que as nossas famílias são assim. É meio que o tempo todo a gente está arrumando, né? Arruma aqui cobertor curto, aí descobre ali. E aí resolveu um problema aqui da filha, aí vem o negócio do filho, aí não sei o que, o neto, aí a mãe, a avó, a sogra, aí a gente põe os pets também. Aí o pet se torna algo ali tão... Porque a gente foi feito para amar, gente. E se a gente vai amar alguma coisa, e eu entendo aquelas pessoas que amam os pets, mas, gente, pet é pet. Eu tenho pet. Eu tenho o Calvin e a Joy lá. Hoje já saí com o Calvin, já fiz ele comer grama, já fiz massagenzinha nele, na barriguinha dele. Mas falei, agora você fica aí porque eu vou viver a vida. Tem uma vida para viver. E a gente vai, e a vida, a nossa história é muito complexa. Então, eu quero hoje desafiá-lo a recomeçar, entendendo que o desafio é grande, que não tem ninguém ganhando essa batalha. Nós estamos
literalmente sobrevivendo, um dia de cada vez. Estamos aprendendo. Talvez alguns mais velhos, talvez possam nos ajudar com alguns conselhos, contando as suas histórias, nos ajudando a diminuir a expectativa, uma geração mais nova muito ansiosa também, que as coisas aconteçam. Por isso é importante, e eu queria falar um pouco sobre isso. E eu sei que às vezes eu sou convidado para falar em algumas igrejas, falo sobre casamento, sobre filhos, eu falo, por que eu não falo isso então na minha igreja? Então eu resolvi que eu vou falar algumas coisas hoje. Então talvez eu não faça um discurso linear, mas eu vou trazendo algumas coisas, alguns destaques importantes. E a primeira coisa que eu quero falar é o que está nesse texto de Colossenses, capítulo 3, do verso 18 a 20. Na verdade, são instruções que Paulo traz à igreja sobre a família, os deveres do lar, os deveres conjugais. Esse texto ele está mais destrinchado em Efésios, mas Colossenses ele faz ali meio que um resumo, e ele diz, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher, e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. O que se espera de nós como família, como homens, mulheres, pais, filhos, agregados? A Bíblia nos traz princípios que nos ajudam a olhar o alvo, e nós vamos tentando chegar nesse alvo, nos esforçamos. Quando fala lá para as mulheres se sujeitarem aos seus maridos, como convém a quem está no Senhor, eu gosto da palavra submissão, porque a palavra submissão, ela fala de alguém que está debaixo da missão de outro. E eu reconheço que é muito difícil uma mulher estar debaixo da missão de um homem que não tem missão nenhuma. E sei que é muito difícil ainda a uma mulher se submeter a um marido que não se submete a Jesus. E a gente olha esse texto, e a gente fica olhando o outro. Então eu sou casado, eu estou olhando lá, mulher, Daniela, sujeite-se ao Fábio. Essa é a parte preferida do meu texto. A parte preferida do meu texto é ali, Marina, Henrique, obedeça seu pai em tudo. Porque eu olho erradamente, procurando que as pessoas, a minha família, atenda a minha expectativa. Mas eu não mudo ninguém. Eu não mudo a minha esposa, eu não mudo os meus filhos. A palavra de Deus diz que quem muda o coração do rei é o Senhor. E só o Senhor mesmo para mudar o coração da minha esposa e dos meus filhos. E eu preciso então olhar para aquilo que me convém, que é lá, Fábio, ame a Daniela, e não a trate com amargura. Fábio, ame a Daniela, como eu, Jesus, amei a igreja. Eu morri pela igreja. Mas essas coisas não funcionam lá em casa muito bem. Eu vejo ela morrendo lá na máquina de lavar, enchendo a máquina de lavar, e eu descansando, vendo TV. Porque eu estou na minha hora do nada. Homens têm uma caixinha do nada. Não sei se vocês mulheres já prestaram atenção nisso. Você pergunta para o seu marido, o que você está fazendo? Ele fala, nada. Então vem me ajudar, mas elas não entendem que nada é uma coisa. Nada é aquele momento assim, que a tela do computador entra em descanso, e a gente fica. Quem gosta de uma boa TV com 150 canais, Prime, Netflix, nossa, agora é uma loucura, né? HBO Max. Só fica lá zapeando. O que você está fazendo, Fábio? Não estou fazendo nada. Fábio, ame a Daniela. Como é que eu amo a Daniela? Como é que eu amo a minha esposa? Eu procuro entender a linguagem do amor dela. Gente, tem um livro que você precisa ler. Você tem que recomeçar a ler, então leia esse livro. As 5 linguagens do amor. Um livro fácil de ler, simples, mas extremamente prático. Você começa a entender que muitas vezes você até quer amar a pessoa,
que está com você, mas você está amando ela com uma linguagem errada, ela tem uma outra expectativa. As mulheres, principalmente as mulheres, elas querem que você saiba o que elas querem, sem que elas falem. Então, mulheres, vocês têm que ter um pouco de paciência com nós homens, nós somos mais limitados. E tem uma outra coisa, os 40 primeiros anos da infância do homem são muito difíceis. A gente demora para pegar as coisas. Mas tem paciência. A gente chega lá. E então você precisa entender essas linguagens e ser assertivo. Ao mesmo tempo, nós estamos vendo ali a ideia dos filhos. Filhos obedecerem aos pais. Eu vejo hoje que tem pais que nem sabem o que falar para os filhos. Hoje a resenha em casa é o filho que faz. Pai, olha, nós vamos para lá, nós vamos para cá, é aqui, é isso, é essa escola que eu quero ir, é esse lugar que eu quero passear. Aí você chega, né, chega no restaurante, o garçom pergunta, e aí, o que vocês querem? Aí você pergunta, filho, o que você vai comer? O que você quer comer? Filho tem que comer o que o pai mandar. E tem que comer verdura, legumes. Né, Daniela? Eu como também, viu, gente? Sou submisso. E os filhos, eles precisam entender que existem limites. Deus, quando sonhou com o ser humano, Ele deu ao ser humano grandes oportunidades, mas propôs limites. Existiam fronteiras que não podiam ser transgredidas. E nós precisamos ensinar esses limites para os nossos filhos. Caiu água no meu gabinete no começo do ano, molhou um monte de coisa, tive que tirar tudo, limpamos, ficou tudo bonitinho. Aí eu estou pondo as coisas de novo, está até sendo interessante, porque eu estou revisando aquilo que vai entrar e aquilo que vai ficar fora. Porque a gente sou um bom acumulador. E eu achei um livro antigo, assim, antigo porque é da época dos anos 90, quando tinha um canal de televisão chamado MTV, que era um canal que era da minha época lá, que a gente via os videoclipes, tudo. E eles tinham, todo ano, um estudo que eles faziam, chamado Dossiê Jovem. E eles faziam um dossiê sociológico, psicológico, faziam um levantamento do perfil do jovem brasileiro. A gente bebe muito da fonte americana, então vem todas aquelas coisas, George Barnum lá atrás, tudo que é Mas aí a MTV tinha, e eu era pastor de jovens, e eu li aquilo lá. E de tudo que se falava, quando se perguntava para os jovens o que eles queriam dos pais, e isso era um mundo fora do ambiente da cosmovisão judaico-cristã. A maioria dos jovens não falava que faltou o pai dar dinheiro, faltou o pai dar atenção, faltou o pai dar comida, escola, faltou limites, faltou instrução. Faltou dizer isso, caminhe por esse, vá por ali, não faça isso. Quando você lê Provérbios, todo jovem precisa ler Provérbios. Os primeiros capítulos de Provérbios é ali princípios fundamentais de obediência. Olha, preste atenção nos ensinos do seu pai, se atentem aos conselhos da sua mãe, não se desviem. Pai não está sabotando a vida do filho, pai tem um propósito. E os filhos precisam entender isso. Quando fala ali que pais não irritem os seus filhos, o texto original não é o plural de pai e mãe, mas são os homens. Porque é algo que nós precisamos entender assim, que nós homens, nós somos especialistas em irritar os nossos filhos. As mães, elas são mães, têm esse nome porque elas são as mãezonas, elas são aquelas que até resolve, ele media os conflitos. É interessante quando tem alguma situação, por exemplo, assim, na família, se morre o pai, muito provavelmente os filhos, a família fica unida. Mas quando morre a mãe, não necessariamente os filhos ficam unidos, porque é um papel da mãe o acolhimento, o ninho. E o pai, o homem, ele tem que tomar cuidado, porque ele pode ser um cara irritante para os filhos. Pais irritam os filhos quando eles pedem para os filhos fazer as coisas que eles não estão a fim de fazer.
Pais irritam os filhos quando eles se tornam extremamente ditatoriais, quando eles não sentam para conversar, não conhecem a linguagem do amor do filho. Todo mundo tem uma linguagem do amor. E isso é algo que ao longo dos dias a gente vai perdendo essa consciência. Então a gente precisa trazer o tempo todo. Todo dia tem que meio que dar um reboot na mente, falar, não, vamos começar de novo. Porque talvez a situação que você está vivendo hoje em família não é aquilo que você queria, mas também não começou hoje. É algo que é uma somatória de pequenas coisas que ao longo do tempo te deixaram tão distante do seu objetivo. Eu não vi ninguém casando se propondo a desfazer o casamento. Todo mundo que casa, casa com um coração sincero. Mas por N motivos, chega lá um momento ali que a coisa não se concilia mais. Então é preciso revisar a rota, é preciso repensar, é preciso analisar, mudar. Continuar repetindo os mesmos comportamentos, achando que amanhã vai ser diferente. Não vai ser diferente. Nada muda se nada muda. E a única pessoa que pode mudar sou eu. Eu só posso mudar a mim mesmo. Eu não mudo a Daniela, eu não mudo o Henrique. E como eu faço isso? Eu preciso entender a palavra, eu preciso olhar para essa palavra, para parágrafos bíblicos como esse. Olhar para ele não para aquilo que eu quero que os outros façam, mas aquilo que se refere a mim. O meu amor pela minha esposa, a minha sensibilidade para com os meus filhos. Cada um cumprindo o seu papel. E entender esse papel à luz das Escrituras. Entendendo que existem momentos de vida, e esses momentos de vida precisam ser respeitados. Muitas vezes vamos precisar de conselhos, precisar de alguém, um mediador que não está envolvido emocionalmente, porque também a gente fica emocionalmente envolvido com aquilo e a gente não consegue enxergar, às vezes, até a nossa própria insanidade. E é preciso que alguém olhe de fora e fale, olha, você está certo, mas você não está certo, você precisa fazer diferente. Você precisa pensar, você já pensou sobre isso? Olha, a sua esposa não está errada totalmente, ela tem razão quando ela fala sobre isso. Porque cada um de nós tem um papel. Abra a sua Bíblia no Salmo 127. Salmo 127, Salmo 128, são dois salmos escritos por Salomão. E conjuntamente eles falam sobre a família, sobre as fases da família. Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite, se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos à porta da cidade. Continua o versículo 1 do capítulo 128. Como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como uma videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja prosperidade em Jerusalém enquanto viver, que você viva para ver seus netos, que Israel tenha paz. São dois salmos que juntos eles espelham as fases da família. E ele começa falando ali que se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é inútil. Ou textos mais antigos, tradicionais, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o construtor. Será que nós estamos edificando os nossos casamentos em Cristo? Família, eu vejo hoje os casais, na sinceridade do seu coração, planejando o casamento.
planejando as fotos, planejando as músicas, planejando o local, os doces, a dança. Ótimo, mas será que estão usando a mesma força para planejar, edificar o casamento no Senhor? Porque o importante não é começar bem, o importante é terminar bem. E termina bem quem está edificado. Jesus depois usou a metáfora que o sábio constrói a sua casa sobre a rocha, edifica sobre um solo rígido, porque vão vir inundações, vento forte. E se a casa não for bem edificada, ela não sobreviverá, não resistirá. E será que nós estamos edificando o nosso casamento no Senhor? Ele diz aqui o início do versículo do Salmo 128, como é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Eu tenho entendido muito hoje que nós estamos esquecendo desse temor ao Senhor, e Provérbios também diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E hoje tem vindo uma geração de homens e mulheres que não temem ao Senhor. E porque não temem ao Senhor, não temem transgredir, não temem ultrapassar fronteiras, não temem ultrapassar os limites estabelecidos pelos antepassados, porque eles não têm medo do quê? Do perigo? Não, eles não têm uma reverência, eles não têm um temor, eles não têm um Deus que eles reconheçam como Deus. E é fundamental que a gente inculque no coração dos nossos filhos esse temor ao Senhor, porque vai chegar uma hora que eles vão estar por conta própria, literalmente, só eles e Deus, e eles precisam ter esse temor, porque quando eles começarem a fazer as coisas que eles quiserem fazer, o limite é o temor, é o quanto eles temem a Deus. Alguns vão temer menos, outros vão temer mais, mas a gente precisa inculcar isso, e isso faz toda a diferença. Rapidamente, Efésios 5,33 diz lá, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. O texto de Efésios, ele faz esse resumo, que traz essas duas palavras, amor e respeito. A dinâmica de um casamento saudável exige do homem amor e da mulher o respeito, porque a mulher ama. Quando você estava namorando lá, quem é que falou eu te amo primeiro? Provavelmente a mulher. E você falava, eu gosto de você. E a mulher queria que você falasse, eu te amo. O amor é natural para a mulher. Mas o homem, ele tem uma coisa com respeito. Ele quer ser respeitado, ser admirado, ser elogiado. E a mulher, ela é especialista em pôr o homem para cima. Verdade ou mentira? Vai ficar aí largado nesse sofá até quando? Essa luz que está aqui queimada, quando é que você vai trocar? Aí você fala assim, Dani, eu sei que a luz está queimada, você não precisa ficar me lembrando a cada 6 meses. Eu vou trocar. Se eu quero ser respeitado, eu preciso amar. E como é amar? É entendendo a linguagem do amor da minha esposa. A linguagem do amor da minha esposa é serviço. Eu tenho que ser aquele cara, marido de aluguel. Eu estou treinando o Henrique está sendo um excelente filho de aluguel, agora está me ajudando. Agora eu sou o coordenador, faz o furo ali. Você fez com que broca? Não, broca 6, senão não aguenta. O que você está precisando? Eu subsidio. Está precisando de uma parafusadeira? Eu vou te arrumar. Mas a gente resolve. Por quê? Quero chegar em casa e quero contar para minha esposa, olha, fiz o varal lá para você, olha que lindo. Vem ver o varal que eu fiz. Verdade, fiz um varal agora para ela. Né? Aí ela me respeita, ela me admira. E eu a amo, atendendo à vontade dela. E se esse ciclo ele se perde, as coisas começam a desandar. Agora, se você ficar esperando a pessoa te respeitar para você amar, então fique esperando. Toma a decisão e ame. Tome a decisão e respeite. O normal é o normal de Deus. E aqui, Gênesis, tem um texto que é Gênesis 2:24. Esse texto ele é repetido 3 vezes na Bíblia.
3 vezes ele é citado, e uma das vezes ele é citado pelo próprio Jesus Cristo. Perguntaram para Jesus se era lícito o divórcio. Existia uma questão entre os judeus, que eles sabiam que tinha o divórcio, mas eles questionavam o que podia e o que não podia. Existiam 2 lados. E aí eles queriam que Jesus se posicionasse no lado de um dos rabinos lá, que defendiam as leis do divórcio. Aí Jesus, ele não responde como eles esperavam, ele responde citando Gênesis. Primeiro ele cita Gênesis 1:28. Vocês não leram o que está escrito nas Escrituras? Criou Deus o homem e a mulher, criou 2 sexos, masculino e o feminino. Gente, essa coisa agora que a gente nem sabe o que a pessoa fala que ela é, você precisa achar no dicionário. É comum, mas não é o normal. Cuidado, que às vezes as novas gerações falam, pai, mas isso é normal. Não, pode ser comum, pode ser assim até aquilo que mais acontece, mas não é o normal. O normal é aquilo que tem a ver com uma normativa, tem um pensamento do Criador, e o Criador quando pensou, sonhou e realizou, ele criou homem e mulher. E durma-se com esse barulho. Os que temem a Deus. E aí ele vai para Gênesis 2:24, que ele diz, portanto, então o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os 2 se tornarão uma só carne. 3 pilares. O homem deixará pai e mãe. Casamento, você deixa o pai e mãe, é uma nova aliança com uma outra pessoa. Esse negócio de ficar na casa dos pais, não funciona. É uma nova vida, existe uma ruptura. Quando eu faço casamento, eu até falo, como é o nome do papai, como é o nome da mamãe, como é o nome do papai e da mamãe, que vamos fazer uma oração no começo do casamento, agradecendo a Deus, porque os pais estão entregando os filhos, porque daqui para frente, pai e mãe, é na oração, e no banco da reserva lá, se precisar, atende. Esse negócio, história de mãe ir visitar casal na lua de mel, gente. Não, cada história que você ouve. Portanto, o homem deixará pai e mãe. Existe uma ruptura. Esse negócio de você sair e continuar recebendo mesada do pai e da mãe, não rola. Eu sei que muitos têm a questão da pouca autonomia econômica, mas se possível, pai e mãe, eu sei que é tentador, mas não faz puxadinho em casa para filho morar casado. Sabe? Deixa o filho ir atrás. Você não foi atrás, você não conquistou, você não construiu, não ralou, não encheu laje de domingo. Sabe? O filho pode também. Deixará pai e mãe, e os 2 se unirão, e esse se unir, gente, a gente já entra já lá pensando no sexo. Mas o homem e a mulher, quando eles se unem, eles estão unindo não só na sua relação sexual, estão unindo sonhos, unindo projetos, unindo visões. E aqui essa questão também, que é casamento misto. Quando fizemos aqui um concílio, o Cirilo estava sendo sabatinado, perguntaram para ele assim, você faria casamento misto? Aí, assim, na cabeça dele, nervoso que ele não estava entendendo o que a pessoa queria dizer com casamento misto. Mas você e eu, que somos mais velhos de casa, você sabe do que eu estou falando. Quer casar com alguém que não é crente. Pode ou não pode? Olha, precisa ter muita coragem. O americano é bom para isso, eles fizeram uma estimativa de casamentos que se consolidam com pessoas que têm visões diferentes sobre espiritualidade. Apenas 25% desses casais continuam casados. Em algum momento na história eles acabam rompendo. É a mesma coisa que se eu fosse para Viracopos, eu vou pegar um avião, e eu vou pegar um avião lá, e a empresa de avião fala, eu quero ir para Rio de Janeiro. Ele falou assim, olha, nós temos aqui uma passagem baratinha, custa R$100.
mas só 25% dos aviões chegam no Rio de Janeiro. Você vai pegar esse avião? Tem gente que faz o casamento, casa, sabendo que a expectativa é de 25% que chega até o fim. Cuidado. Então, eu estou falando o princípio. É lógico que a gente vai ter que se adequar a cada um. Tem gente que já está no meio do caminho, já não tem mais como voltar, mas dá para funcionar, mas tem que ter muita atenção, precisa ter energia, foco, disposição, força de vontade, graça, perdão. Mas se você pode fazer melhor, então eu estou falando muito para o jovem também, presta atenção, sabe? Não tenha pressa de namorar, vai devagar. Depois você está casado, você fica querendo sair do casamento. Namoro é que nem aquele ônibus que leva para o avião. Se você está inseguro, você acha que o avião vai cair, dá para sair do ônibus. Você sai lá na pista, perde a bagagem, mas sai. Meu amigo, depois que você entrou no avião, casamento, fechou a porta, porque o texto, quando Jesus pergunta lá do divórcio, o que ele fala? Portanto, o homem unirá a sua mulher, deixará, pai e mãe, se unirá a sua esposa, e aí ele acrescenta, é uma palavra de Jesus, portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. É Jesus falando. Ele está dizendo assim, olha, fechou a porta do avião, já era, curte a viagem. E vai ter, vai ter hora que você acha que você vai morrer, máscaras cairão, vai precisar respirar fundo, mas eu preciso confiar, que aqueles que edificam a sua casa com um construtor, não serão abalados e será feliz. E outra coisa aqui, rapidamente, estou terminando. O casamento é entre um homem e uma mulher, então é heterossexual. O pessoal está bravo com o Papa. O Papa está certo. O que o Papa falou? Casamento homossexual é pecado. Está falando que está na Bíblia. E que vai respeitar as uniões civis. Porque cada um, como cidadão, tem direito às leis e ser um cidadão pleno. Então, uniões civis precisam acontecer e todos devem ter os mesmos direitos. Mas quando a gente fala em casamento dentro da nossa visão judaico-cristã, bíblica, o casamento aos olhos do Senhor é um casamento entre um homem e uma mulher. Não existe casamento entre 2 homens e 2 mulheres. Fábio, mas isso é comum agora. É comum, mas não é o normal. E a gente vai ter que lidar, entender, mas a gente tem que saber qual é o princípio, qual é o ponto de partida. E também a outra parte que agora também está sendo testada ali os limites, é monogâmico, esse negócio de poliamor. E é sutil, eles vão jogando assim, umas coisinhas assim, faz uma reportagem do fulano que tem 50 mulheres. Manda ele conversar com Salomão para ver o que ele fala. Salomão teve 1000. E diz que só encontrou prazer no Senhor. Mas ninguém quer saber o que está escrito na palavra de Deus. Então não existe esse negócio. Casou com aquela pessoa, vai até o fim do casamento, que a morte o separe. Depois eu posso, se vocês faz sentido, quer saber mais, eu estou disposto a conversar com você. Acho que parou aqui de mudar aqui o meu. Aperta para mim, Maiara. As ofensas são perdoadas. Muito do que eu vejo, acompanho algumas famílias, existem verdadeiras ofensas que estão ali ocultas e que não são tratadas, elas precisam ser tratadas. O perdão, ele sustenta as nossas vidas, gente. Perdão sustenta as nossas vidas. Nós estamos vivos hoje porque Deus decidiu nos perdoar. Porque se Deus tivesse vindo só com o seu juízo, nós já teríamos sido consumados pelo nosso pecado.
E é o que Jesus ensina na oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas ofensas, como temos perdoado a quem nos tem ofendido. E eu vejo N situações em que nós temos ofensas dentro da nossa casa. Não quer dizer que isso é uma coisa fácil de tratar, mas precisa ser tratado, precisa ser limpado. São feridas que estão lá, apodrecendo a sua vida. Que estão você às vezes está destilando um veneno que você está tomando. Você quer que o outro tome. E a gente precisa entender que o perdão é um caminho que precisa ser transcorrido. As famílias que funcionam são famílias que se perdoam. Casamentos que funcionam são casamentos onde há perdão. Relacionamento entre pai, filho e filha que funciona é lugar de perdão. De reconhecer, ultrapassei, fiz demais, me perdoa. Mais um, Maiara. Estão em paz com a sua história. Somos produto do passado, mas não prisioneiros dele. Porque muitas vezes nós ficamos presos às histórias e não queremos recomeçar, não queremos investir, não vai dar certo. Jesus nos convida para um caminho. Ele quer caminhar conosco. E Ele quer que eu siga, que eu obedeça e que eu tenha fé. E eu não posso ficar achando que as coisas vão acontecer da mesma maneira e ter medo. O medo, ele é o contrário da fé. Próximo, Jesus é a fonte da vida. Você conhece, eu falo desse texto o tempo todo, João 15. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O que eu vou ser, o papel que eu vou assumir como pai, como marido, como filho, eu preciso entender que isso é permanecendo na videira, é recebendo de Jesus, porque isso também é uma outra expectativa. Tem gente que se casa para ser feliz, ninguém é feliz no casamento. Não existe casamento que te traz toda a felicidade do mundo. A felicidade é um relacionamento com Jesus, é conectar com Jesus. Se eu estou feliz com Jesus, então eu vou seguir em frente. Eu me satisfaço em Jesus. E como Jesus, eu me entrego para servir as pessoas, para servir a minha esposa, para servir o meu marido. E a gente precisa confiar que esse Deus nos honra, aqueles que se submetem, aqueles que se humilham, aqueles que dão caminho mais uma milha, aqueles que oferecem a outra face, o Senhor vai retribuir, Ele vai honrar. Mas nós, na nossa rebeldia, a gente diz assim, eu não quero, eu não creio, eu vou fazer com a minha própria força. Faça na sua própria força, obstinado será, e você vai se machucar. E não vai chegar a lugar nenhum. Precisamos abrir mão do nosso orgulho e se entregar toda a nossa vida a Jesus, ou o amor vai parar, e o amor não pode parar, o amor não pode parar, porque o amor de Jesus na videira não para, e eu não posso ser aquele que interrompe esse amor. Eu tenho que continuar amando, eu vou continuar amando, eu vou continuar amando a Daniela com toda a minha força, eu vou continuar amando meus filhos com toda a minha força. Tem hora que eu não quero, tem hora que eu quero sumir da face da terra. Mas eu faço isso porque eu sei o que Jesus faria. E Ele fez isso por mim, Ele foi para a cruz por mim, Ele não desistiu de mim. Então eu não vou desistir da minha família, não vou desistir dos meus filhos, não vou desistir do meu casamento. Se preciso for recomeçar, eu vou recomeçar. Se eu tiver que casar de novo, eu faço o casamento de novo aqui, né? A gente faz o casamento, não tem problema. Não tem aquela renovação de votos? A gente faz renovação de votos. Eu estou lendo o Antigo Testamento, toda vez lá eles criam monumentos, memoriais. Talvez precisa ter um memorial. Olha, as pedras estão todas, né, vamos reconstruir, isso aqui vai ser um memorial. E nós vamos recomeçar. As coisas velhas ficaram para trás, isso que tudo se fez novo. Vai ser fácil? Não. Mas agora eu estou entendendo. Eu vou deixar Jesus caminhar comigo, um dia de cada vez. Uma igreja só é forte à medida que os seus lares forem fortes. Isso é uma frase que eu aprendi lá nos anos 80, na igreja do Batista do Morumbi.
Saí até no boletim da igreja, e eu nunca esqueci. Uma igreja só é forte à medida que os seus lares forem fortes. Semana que vem nós vamos falar de igreja. Recomeçar como igreja. Vai ser o primeiro domingo do mês. Nós vamos fazer a ceia, nós vamos entender o que significa fazer parte do corpo de Cristo. Mas se eu, semana passada, falei de recomeçar com Deus, hoje é recomeçar na família. Nosso desafio essa semana é olhar para a nossa família e recomeçar. Voltar a fazer o que não se faz. Não está orando? Volta a orar. Não está lendo a Bíblia? Lê. Olha aqui, eu deixei o texto aberto do Salmo 126. Ele diz lá, o Salmo 127, Salmo 128, ele diz assim: sua esposa será como videira frutífera, que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Tem mesa na sua casa? Tem mesa na sua casa? Tem mesa na sua casa? A mesa, gente, a mesa é o lugar da reconciliação, é o lugar do olho no olho. Para com esse negócio de levar comida para frente da TV. Vamos se reunir como família. Ah, não dá para ter o almoço? Faz a janta. Não dá para fazer a janta? Faz o café da manhã. Ah, não dá para fazer durante a semana? Faz no sábado, mas senta na mesa com a sua família. Orem, comecem a orar, agradeçam o pão. Se tem alguma coisa para reconciliar, faz uma sobremesa bem gostosa, põe naquela mesa e chama com quem você precisa conversar e diz: olha, está gostoso que você está comendo, eu fiz de todo o coração, mas eu preciso também te falar uma outra coisa. E o Senhor honra, a mesa é o lugar da reconciliação. O que a gente faz na ceia do Senhor? Não senta à mesa com Jesus? Não se reconcilia com Jesus à mesa? A mesa, então tem a mesa na sua casa. Olha, não precisa ter colchão na sua casa, mas tem que ter a mesa. E senta com os seus filhos, senta com a sua esposa, converse, planeje o dia, abra o coração. A gente tem um péssimo costume, e esse costume está na nossa casa também. A gente começa a tomar café, ler, e começa a ver as coisas no celular. A gente precisa ter tempo, porque senão a gente fecha o amor, e o amor não pode parar. O amor não pode parar. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado pelo aquilo que o Senhor traz para os nossos corações. São muitas verdades, são muitos princípios, Senhor, para pouco tempo. Mas eu tenho certeza que algo chamou a atenção de alguém, algo, Senhor, fez sentido, algo está agora incomodando o coração de alguém, e eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo continue soprando, incomodando, dando sinais, abrindo portas, e que nós, Pai, corajosamente possamos atravessar essas portas. Possamos, Senhor, corajosamente abandonar aquilo que nós estamos fazendo, que sabemos que não estão trazendo os efeitos necessários. Que possamos ter coragem de recomeçar, de fazer diferente, investir no nosso casamento, investir nos nossos filhos, investir nos nossos netos. E se nós não temos hoje filhos, nós temos filhos espirituais. Quem são os filhos espirituais que o Senhor quer me dar? Quem o Senhor quer que eu abençoe, que eu conte a minha história, que eu supra, que eu ajude, dê conselhos? Pois todos nós somos uma família e precisamos, Senhor, um do outro. Ó Pai, visita-nos, revive-nos, sopra o Teu Espírito de vida e de recomeço nos nossos lares, em nome de Jesus. Amém.